Olá, amigos e colegas. Eu sou Vittorio Pacatini e, neste momento, eu venho trazer aqui umas informações a vocês diante de fatos ocorridos recentemente, quando uma pessoa apenas nos visitou no sul de Minas, não trouxe colaboração alguma, já desde 1996, na origem da pesquisa, mas se prestou de forma inadvertida, ilegal e antiética a vir a público trazer informações no formato de um áudio que eu tive a oportunidade de gravar com uma de nossas testemunhas militares na época, lá no sul de Minas. Eu gostaria de enfatizar junto a todos vocês como foi difícil para mim conseguir testemunhos militares diante do medo que as pessoas tinham lá em 1996 de prestarem qualquer depoimento, qualquer declaração que pudesse nos ajudar a desvendar os fatos ocorridos lá no sul de Minas, especificamente da cidade de Varginha, quando seres extraterrestres foram localizados, capturados e retirados da cidade. Eu, que passei parte da minha infância em Três Corações, a terra do Rei Pelé, que se localiza a apenas 25 quilômetros de Varginha, e aonde se situa a grande escola de formação de sargentos, a gigantesca Brigada Militar de Infantaria, que se chama ESA, Escola dos Sargentos das Armas. Fiz muitas amizades na minha infância, muitos destes meus amigos já tinham seus pais como militares dentro da ESA, que os influenciaram a também se tornarem militares. Em 1996, quando efetivamente o incidente em Varginha, também conhecido como Caso Varginha, veio à tona a partir inicialmente do avistamento das três meninas, Kátia, Liliane e Valquíria, quando elas relataram que haviam avistado uma criatura muito estranha, que elas entendiam ser um demônio ou um ser extraterrestre, dado a estranheza daquela criatura, que não se assemelhava a nada, nunca visto por elas e, em geral, pelo público. Muito bem. Então, ao me dirigir ao sul de Minas, eu tive que pedir muitos favores para diversos amigos, tudo em sigilo, até o momento em que eu consegui essa primeira testemunha militar, que me relatou em detalhes como a primeira captura aconteceu no dia 20 de janeiro, em torno das 10h30 da manhã, no ano de 1996. Portanto, várias horas antes do avistamento das próprias meninas, as três meninas já mencionadas. E esta pessoa, este profissional militar do Corpo de Bombeiros de Varginha, estava com muito medo. Ele não queria gravar o seu depoimento, meus amigos me ajudaram, eu tive que usar nome de família para poder conseguir este depoimento, dei todas as garantias, minha palavra, e eu tenho honrado essa palavra há mais de 28 anos. Eu nunca permiti que ninguém, fora do meio ufológico restrito de meus colegas mais próximos, na época, Marco Antônio Petit, Claudeir Corvo, o Gevaer e, inclusive, aquele cidadão lá de Varginha, que agora parece ter saído aí, das catacumbas do obscurantismo, para difundir, a má conduta. Mas para nós não surpreende, vindo dele nada mais nos surpreende. Portanto, esse vídeo, como outros materiais, este áudio em questão, como outros materiais, inclusive de vídeo, ficaram muito restritos e eu não autorizei a ninguém a fazer divulgação alguma. Já
na época em que obtive esses depoimentos, porque estes foram os primeiros. Ao longo dos anos vieram outros, os quais eu já não compartilhei mais com essa figura lá de Varginha. Então, o que acontece? Esse foi um primeiro encontro onde eu gravei este depoimento. Poucas semanas depois, eu solicitei a ele uma segunda entrevista, um segundo momento que eu pudesse conversar com ele. Ele, muito relutante, compareceu neste local previamente determinado e a mulher dele foi junto com ele, com este militar. Senhores, essa esposa já chegou lá aos prantos, veio dizer para mim, pelo amor de Deus, não destrua a nossa família, meu marido vai ser preso, vai perder o emprego no Corpo de Bombeiros, que é vinculado à Polícia Militar de Minas Gerais. Não destrua a nossa família, meu marido vai ser amplamente prejudicado e nós todos. Aos prantos. E eu, mais uma vez, dei a minha palavra a ela, que ficasse tranquila, recapitulei alguns detalhes de todo o acontecimento, o qual ele testemunhou, no dia 20 de janeiro de 1996, em torno das 10h30 da manhã. E ali nos despedimos. Portanto, eu jamais autorizei a ninguém. A testemunha foi obtida por meu intermédio, pelo meu trabalho, pelo meu empenho em pedir favores, inclusive a meus amigos de infância. E gostaria de deixar bem claro que este cidadão, movido por má fé e por outros sentimentos escusos, vir a público, ele editou este áudio para que a minha voz não aparecesse, para que ele não tivesse problemas legais, que com certeza vai ter. E editou e colocou apenas uma pequena parte onde esse militar prestava o seu depoimento a mim. Ele teve o descaramento, esse cidadão, desautorizado, ele teve o descaramento de dizer que aquele sujeito lá de Varginha deu o aval a ele para que ele divulgasse o vídeo que veio por intermédio desse sujeito lá de Varginha, esse sujeito pequeno, que jamais deu aval algum sobre propriedade intelectual, propriedade do trabalho de outras pessoas. No caso, trabalho meu, o vídeo é de minha, o áudio é de minha propriedade. Então dizer que esse sujeito lá de Varginha deu o aval para ele divulgar, esse sujeito de Varginha não dá aval nenhum sobre material meu. Eu é que permiti a ele ter acesso a esse material e alguma outra pouca coisa, lá em 1996. Portanto, não tem a menor sustentação vir dizer que consultou a ele, esse sujeito de Varginha que deu o aval, e ao amigo dele que mora no interior de São Paulo, porque o amigo dele que mora no interior de São Paulo também não dá aval nenhum pertinente a material meu. Ok? Então, o que foi feito foi não só uma falta de ética completa, uma intromissão, uma invasão em algo tão sigiloso, que foi tão difícil de ser obtido, onde eu dei minha palavra que protegeria, como de fato tenho protegido a todos nestes mais de 28 anos. Então fica aqui este registro de repúdio, a atitude, viu, desse cidadão despreparado, sem qualificação nenhuma para nada, viu? Alguém que você não contrataria para trabalhar na sua empresa. Não só porque não tem qualificação para nada, como pelo mau caratismo. Nós do meio ufológico ficamos chocados com a falta de educação, falta de ética. Então fica aqui registrado o meu repúdio, não só a ele, como aos amiguinhos dele. Ok? E vim dizer que nessa altura das coisas, que ele está achando tudo muito engraçado, porque à medida que a ufologia brasileira se manifeste, isso dá audiência para ele, ou para aquela porcaria daquele canal dele, onde ele não faz outra coisa senão ficar lá
destilando veneno, mas também vendendo material dos outros, né? Sob a alegação de que ele tem um grande acervo, não, acervo dos outros, porque trabalho dele mesmo é praticamente nenhum. E os senhores ficariam abismados o que essa gentalha foi capaz de fazer contra o James Fox, que preparou um grande documentário sobre a pesquisa de Varginha chamado de Moment of Contact. E esse povo não sossegou enquanto não enfiou a faca nas costas do James Fox, deram o maior prejuízo a ele, ok? Piratearam o documentário do James Fox até que a distribuidora lá nos Estados Unidos encerrasse, né, os trabalhos com o James Fox, parasse inclusive de remunerá-lo. Então é assim, na calada da noite, quando menos se espera, né, essas almas penadas que querem viver nesse submundo, né, quando menos se espera, está lá, jogando pedra, ofendendo, criando fofoca, parece que vive disso. E a ufologia brasileira já está cansada desse tipo de gente. Então, existe um ditado muito famoso, e já de muitos anos: os cães ladram e a carruagem passa. Essa gentalha vai ficando para trás, vai cada vez mais cavando a própria sepultura. Porque já foram muito bem-vindos e muito bem tratados dentro do meio ufológico, e eles se incumbiram, né, de se tornarem essas pessoas imundas, indesejáveis. Fica aqui a minha nota de repúdio, vou estar aguardando os próximos acontecimentos. E gostaria de dizer a vocês também, eu tomei a iniciativa antes do novo milênio, do ano 2000, porque eu já estava planejando me ausentar do meio ufológico, do dia a dia, como eu fiz e estive, digamos assim, ausente por quase 20 anos. Antes disso, eu procurei as minhas testemunhas militares e civis também, que não queriam aparecer dentro do contexto da pesquisa de Varginha e me pediram sigilo. Informei a eles que iria me ausentar e que se algum momento alguém chegasse até eles, conseguisse chegar até eles contra a minha vontade, porque alguém tivesse me traído, que eles estariam à vontade para negar tudo, absolutamente, proteger a si, proteger o seu trabalho, proteger a sua família. Eu assim o fiz com diversos, para bem dizer, todas as testemunhas. Esse cidadão movido de má fé, a partir do ano de 2019, tanto fustigou lá no sul de Minas, até que ele conseguisse encontrar este militar. E, por minha orientação, já lá no início do ano 2000, esse militar, ao encontrar com ele, negou tudo. Viu? Por minha orientação. Como eu disse, se você não se sentir seguro, se sentir ameaçado, não quiser participar de nenhuma outra entrevista e nem dar seu depoimento, simplesmente negue, porque eu não vou ficar bravo com você. Negue, se proteja, proteja seu trabalho e a sua família. Esse cidadão mau caráter foi lá, a partir do ano de 2019, localizou essa testemunha e foi lá gravar com ele, e essa testemunha fez o que eu tinha recomendado, negou tudo, né? Assim, literalmente. E o que esse mau caráter quer fazer agora? Quer pegar esse depoimento e torná-lo público também, só para causar escândalo, para causar polêmica, porque é disso que ele vive. Então já estou alertando os senhores, se assim o fizer, já está menor resultado, viu? Todos que negarem estarão negando por minha orientação para se protegerem dessa gente canalha. Então, fica aqui registrado, viu? Vocês vão ver ao longo aqui do vídeo depoimentos também dos nossos grandes amigos e parceiros queridos, pessoas muito sérias e honestas dentro da pesquisa ufológica brasileira, que é Marco Petit, o Ramalho e o Tiago Tiquete, que também vão deixar aqui registrados o seu depoimento. Nós todos estamos assim enojados com a postura de poucos. Ainda bem que são poucos, porque a maior parte da ufologia brasileira é de gente educada,
de gente trabalhadora, proativa, que quer trazer resultados, e como se não bastasse nós estarmos lutando contra o acobertamento militar, né, no Brasil e no mundo, como se não bastasse, né, pessoas que não conhecem a casuística ufológica brasileira, portanto também não conhecem a pesquisa de Varginha, como a casuística ufológica mundial, que se prestam a aparecer aí na mídia, fazendo deboche, rindo da própria ignorância. Nós temos agora também que nos defender, né, destes canalhas que, vez ou outra, aparecem covardemente para tentar destruir a nossa ufologia, como também a nossa pesquisa em Varginha, que é o maior caso da história da ufologia brasileira, né? E também, lado a lado com o caso Roswell, os dois maiores do mundo. Então, mais uma vez, fica aqui registrado o meu repúdio e a minha recomendação para que a ufologia brasileira esteja sempre atenta para que pessoas nefastas, despreparadas, né, e movidas por uma maldade, por má índole, se infiltram no meio da ufologia brasileira para, na hora que a gente menos espera, estarem aí, né, tentando apunhalar pelas costas. Não vão obter sucesso. Muito agradecido a todos. Um forte abraço. Quem fala e dirige a palavra a vocês é Marco Antônio Petit, atual presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos, coeditor da revista UFO desde a sua criação e que sempre esteve envolvido com casos ligados à chamada ufologia militar brasileira. Nesse momento nós estamos aqui para repudiar veementemente uma atitude de uma pessoa que esteve conosco no passado, que gozou da nossa confiança, não só minha, mas também de outros pesquisadores, inclusive ligados ao caso Varginha. Essa pessoa agora, há poucos dias atrás, resolveu simplesmente se portar como se fosse a proprietária, essa é a palavra correta, do trabalho do pesquisador e ufólogo Vittorio Pacatini, no que diz respeito especificamente à gravação que ele fez no dia 16 de fevereiro de 1996 com a nossa primeira fonte militar. Esse personagem, né, que eu reitero o nosso repúdio à sua atitude, ele simplesmente resolveu divulgar publicamente, inclusive ressaltando o nome da nossa testemunha, que sempre foi mantida e mantido esse nome em sigilo. O que aconteceu? Foi feita uma edição dentro da qual foram subtraídas todas as perguntas que apareciam sendo feitas pelo próprio autor do trabalho, Vittorio Pacatini, grande parceiro nosso desde a época do fato, e isso foi colocado publicamente, sem nenhum tipo de respaldo, vamos dizer, legal, inclusive moral, porque você não pode simplesmente pegar um material que não lhe pertence e com a desculpa que a testemunha, antes de falecer, teria dado supostamente uma autorização. Esse trabalho não deixa de ser do Vittorio Pacatini. Numa fase mais recente, poucos dias atrás, essa mesma pessoa resolveu então, devido às nossas primeiras críticas, não só minhas, mas de outros colegas sérios da história da ufologia brasileira, resolveu fazer uma série de comentários e declarações que estão totalmente apartadas da realidade, sobre atitudes que supostamente eu e outros colegas do grupo, que sempre defendeu a veracidade do caso Varginha, teríamos tido, como inclusive isso, pasmem, levarmos não só esse depoimento, mas também outros de fontes militares conseguidas pelo mesmo Vittorio Pacatini para apresentação para militares. Eu gostaria de saber a que essa pessoa está se referindo. Fez referência também, por exemplo, que isso é uma coisa que claramente está ligada ao meu nome, só que de uma maneira totalmente absurda, mostrando que desconhece os fatos, ou então coisa pior, porque foi colocada a ideia que esse tipo de material foi apresentado pela minha pessoa, por exemplo, para dentro de um evento público que eu fiz, como se eu tivesse ganho algum tipo de vantagem financeira. Todas as pessoas que conhecem esses fatos sabem
que quando eu fiz a apresentação desse mesmo tipo de material, não do áudio, que agora está sendo liberado, o trabalho do Pacatini inicial, mas com trechos justamente das 2 entrevistas feitas com militares do Exército Brasileiro, isso foi feito dentro de um processo para que as pessoas se convencessem, né, dentro de um processo de amostragem, que esses vídeos realmente existiam. Então, isso foi apresentado, por exemplo, num evento da cidade do Rio de Janeiro, a minha cidade natal, sem qualquer divulgação que isso iria acontecer na propaganda desse próprio evento, ou seja, apenas as pessoas que foram lá por outros motivos tiveram acesso a isso, e respeitando-se totalmente o resguardo da identidade justamente dessas fontes militares nossas, a partir justamente de todo um processo de encobrimento que foi feito em termos de edição antes da apresentação pública, né? Isso é só um dos detalhes absurdos que estão sendo colocados por esse cidadão, por essa pessoa que, como eu falei, já gozou da nossa confiança. É de se destacar, e isso eu quero ressaltar, que vocês podem esperar, porque vão reparar dentro de mais alguns dias ou semanas que essa manobra de se colocar publicamente e de maneira indevida esse tipo de depoimento, na verdade, sem nenhum tipo de, vamos dizer assim, de amparo ressaltando moral, já que não se trata de um trabalho dessa pessoa, na realidade faz parte, como vai ser claramente verificado dentro de algum tempo, de um processo, mais uma vez, de tentativa de desmoralização do caso Varginha. A própria colocação pública desse material da maneira que foi feita, infelizmente, eu ressalto, isso denigre, né, a própria ufologia brasileira, porque as nossas fontes militares, ou possíveis fontes militares futuras, o que vão pensar? Se de repente um trabalho que foi feito em confiança, justamente em termos de declaração ao próprio Vittorio Pacatini, autor individual e exclusivo justamente do material que ele sempre zelou pela manutenção do sigilo da fonte militar, simplesmente foi colocado publicamente agora. Então é com muita tristeza que eu tenho que fazer esse pronunciamento, ressaltando que não adianta essa pessoa ficar fazendo agora tentativas de nos acusar justamente de ter feito alguma coisa imprópria, quando na verdade o ponto-chave já inicial, qual é? É a utilização indevida de um material que ele não teve a menor participação. Eu ressalto ainda que toda e qualquer pessoa que participou justamente desse tipo de iniciativa indevida, com conhecimento de causa sobre esses fatos, evidentemente está tendo o mesmo desrespeito pelo trabalho do nosso colega Vittorio Pacatini. Obrigado pela atenção e lamento ter que fazer esse tipo de esclarecimento, infelizmente, nesse momento. Olá, amigos da ufologia, aqui quem vos fala é Fernando de Aragão Ramalho. Eu sou vice-presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos e também membro da revista UFO, já fui inclusive coeditor junto com o nosso amigo Ademar Gevaert e o caro Marco Antônio Petit. Nós estamos aqui gravando esse vídeo em apoio a nosso também grande ufólogo e amigo Vittorio Pacatini, por conta do vazamento de uma gravação muito importante que ele tinha, que fornecia informações sobre o caso Varginha, uma gravação de um bombeiro militar, né? E essa gravação veio com a divulgação do nome dele, o que nós achamos um absurdo, por conta dos danos que isso pode trazer à própria pesquisa ufológica, né? E principalmente ao que está se buscando recentemente sobre os dados do caso Varginha. E esse tipo de atitude ele vem a prejudicar completamente o trabalho, exatamente por causa dessa divulgação de nomes, porque isso prejudica exatamente futuras colaborações de dentro do meio militar. Então, em cima disso, nós queríamos colocar aqui, descrever um breve trabalho que nós vimos fazendo na CBU, que é de abertura de documentos, e um deles exatamente o documento sobre o caso Varginha, o IPM 18 de 97, que é basicamente é uma farsa,
né, para se descobrir exatamente o nome desses militares que estavam colaborando com os ufólogos, que não deveriam ser revelados, né, e agora está sendo feito por pessoas inescrupulosas que exatamente foram reveladas, né, o seu negacionismo foi revelado justamente por causa desse PM. Né? Então, exatamente esse vídeo do qual nós estamos falando, ele deveria, pelo menos, ser mantido sigilo. O conteúdo, todo mundo já sabe qual é, né? É uma confissão do que houve sobre o caso Varginha, mas sem revelar os nomes, né? E essas pessoas que estão fazendo isso, inclusive, ficam se justificando seus erros em cima de falsidades que eles estão levantando. Uma delas é que nós já vínhamos, enquanto membros da CBU, nós já vínhamos publicando ou revelando esses nomes para militares aqui em encontros que nós tivemos com militares aqui em Brasília, principalmente no Ministério da Defesa e na Força Aérea Brasileira. Isso é uma falácia, né? É um absurdo a pessoa vir tentar justificar a sua irresponsabilidade em cima disso, dizendo que nós não fizemos nada disso. Eu, principalmente, enquanto tive na coordenação, hoje eu sou vice-presidente da CBU, mas enquanto tive na presidência, nunca fizemos isso, em encontro nenhum, nem no Ministério da Defesa em 2013, e nem aqui no Condabra, quando nós começamos a abrir, por exemplo, arquivos como a Operação Prato e a Noite Oficial dos UFOs, né? Nós nunca divulgamos os nomes das pessoas envolvidas, a não ser aqueles que já eram de conhecimento público, né? Por exemplo, existe mais fitas sobre o caso Varginha que não podem ser divulgadas, né, por enquanto, né? Então, assim, e dentro desses próprios membros, esses negacionistas, né, existem aqueles que sabem que o caso é real e são contra justamente a divulgação desses nomes, porque isso prejudica um futuro trabalho que pode chegar a conclusões que façam essas pessoas a retornar do seu ponto de negativismo. E mesmo as pessoas que não sejam negativistas em relação ao caso Varginha, por exemplo, nós temos um exemplo nosso de dentro da própria CBU que fez parceria com quem está fazendo esse tipo de divulgação, mas foi totalmente contra a divulgação de nomes, exatamente porque isso prejudica futuras colaborações. Então, em cima disso, gente, eu queria ressaltar que esse tipo de atitude é um desserviço à ufologia, né? E vem de pessoas, são as mesmas pessoas que estão sempre negando o caso. Uma delas, inclusive, quem forneceu esse vídeo para divulgação agora, né, fez parte da CBU, e enquanto nós estávamos montando a campanha UFOS Liberdade de Informação essa pessoa foi contactada para colaborar, inclusive porque era advogado, e se negou a fazer parte da nossa campanha, né? Hoje nós sabemos o sucesso que nós atingimos, temos milhares e milhares de páginas de relatórios de avistamentos de UFOs aqui no Arquivo Nacional em Brasília e no Rio de Janeiro, e essas pessoas negativistas não quiseram colaborar com isso, quer dizer, e hoje em dia se dizem ufólogos e que são a favor da abertura das informações. Não são. Essas pessoas só atrapalham o serviço que nós viemos fazendo já arduamente há mais de 20 anos, e não colaboram com nada, né? Só colaboram com discussões pueris, e quando chegam a ponto de tentar fazer alguma coisa que ajude, acaba metendo os pés pelas mãos e atrapalhando essa investigação. Então é isso, gente. Eu queria dar uma saudação. Continuamos junto com o Pacatini nessa briga, e juntamente com também outro grande ufólogo que hoje o presidente da nossa Comissão Brasileira de Ufólogos, que junto conosco nós vamos tentar trazer a verdade sobre o caso Varginha, mas não dessa forma como vem se fazendo agora.
tá? Com divulgação dos fornecedores das informações. Olá pessoal, eu sou o Thiago Lechiquete, sou editor da revista UFO e diretor nacional da MUFON no Brasil. O que vimos essa semana passada, foi algo que muitos ufólogos não consideraram correto, e eu estou com eles. Eu acho que a pesquisa ufológica ela tem algumas virtudes, e uma delas é a preservação da testemunha, quando ela não quer ser divulgada, independente se ela está viva ou se está morta. A divulgação do áudio do bombeiro cortando a parte da pessoa que fez as perguntas, que foi o Pacatini, não é legal, não é justa. Se você quer divulgar um material, você tem que pedir permissão para o autor desse material. E cada vez que a gente divulga algo que não é nosso, ou a gente divulga algo de uma maneira sem pedir a permissão do autor, isso atrapalha a pesquisa ufológica. E o caso Varginha já vem sendo atacado de todas as formas por pessoas que não querem que ele seja verdadeiro, ou que não aceitam. Até hoje, nós não temos, a bem a verdade, a evidência de que algo extraterrestre aconteceu lá. Mas temos testemunhos de pessoas importantes, como foi desse bombeiro falecido ano passado, de que algo estranho aconteceu lá. Nós estamos investigando Marco Antônio Petit, Marco Aurélio Leal, Fernando Ramalho, estão investigando há muito tempo esse caso. A divulgação desse áudio, dessa entrevista feita pelo Pacatini, que, vamos assim dizer, seria o proprietário dessa gravação, atrapalha muito a investigação ufológica. Sempre chegam a mim relatos de pilotos militares que só chegam a mim porque eles não querem divulgar os seus nomes. E eu me comprometo a não divulgar esses nomes. Como qualquer investigação policial, a investigação ufológica também é dessa forma. Então, a gente tem que pensar duas vezes antes de fazer algo assim. Temos também outros exemplos de pseudo-ufólogos que ameaçam famílias, a família de testemunhas, para que ele venha a público e conte o que viu. Ameaça famílias que não tem nada a ver com isso. E esse é um mal que tem que acabar. Meu total apoio ao Pacatini e aos pesquisadores do caso. Um material desse só serve para a investigação do caso ufológico de Varginha. E se fosse o caso, ser divulgado com a permissão da família e também do autor. Fora isso, é mais um desserviço para a ufologia brasileira.